Fala galera, vamos começar mais um vídeo hoje, Coach Faixa Preta. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês aqui várias perguntas de coach também, que podem ser dúvidas suas e podem estar atrapalhando você a viver de coach. Mas antes, eu quero pedir para você que está me vendo nas redes sociais, já deixa o seu like. Se você ainda não segue o nosso canal, não perde mais tempo, vai lá, segue o canal, aproveita e aciona o sininho. Assim você vai ficar por dentro de todo o nosso conteúdo em primeiríssima mão. Você que está me ouvindo no podcast, eu quero pedir nesse momento que você aumente o som, porque o conteúdo hoje está muito top e eu tenho certeza que vai te ajudar muito a viver cada vez mais de coaching. A primeira pergunta desse vídeo é relacionado a uma dúvida muito grande de um coach, que ele pergunta para mim, ele fala assim: Felipe, eu já tentei de tudo, mas eu não acredito que isso possa funcionar comigo. Bem, a primeira coisa que eu falo é: você já tentou de tudo mesmo? Será que isso não é um julgamento seu? Coloque no papel o que você já tentou, quais foram as estratégias. Eu tenho certeza que você ainda não tentou de tudo e eu posso afirmar para você que sim, que isso funciona. Funciona porque não se trata aqui apenas de técnicas, de ferramentas. Se trata de um método passo a passo que nós vamos desenvolvendo e eu estou compartilhando isso tudo com você, tá? Então, o Coach Faixa Preta, ele foi um método que eu desenvolvi, trazendo mais de 20 anos de experiência comercial e, além disso, meus 5 anos voltado principalmente para a parte de desenvolvimento pessoal, para a parte de liderança, onde a gente aplica muito programação neurolinguística, neurociência, neurobusiness e, antes de qualquer coisa, a gente fala muito sobre conexão. E por trás de toda venda existem pessoas e as pessoas se conectam. Então, sim, funciona e eu tenho certeza que você ainda não tentou de tudo. Às vezes você que está me vendo aí pode ter também essa crença limitante ou pode ter, às vezes, esse julgamento: eu já tentei de tudo. Mas se pararmos para pensar, tem tantas coisas que você pode fazer, existem tantas ferramentas, tantas técnicas que estão funcionando, pessoas que têm resultado, que eu tenho certeza que isso é mais um julgamento da sua cabeça, é mais uma desculpa do que efetivamente uma realidade. Legal? Então, coloque no papel e veja quais são as estratégias que você já tentou, quais são os planejamentos que você fez que não deu certo, e você vai ficar surpreso, porque eu tenho certeza que não foram muitos, ok? Muito menos, já tentou de todos, muito menos todos, isso com certeza não. Legal? Bem, uma outra pergunta que me fizeram é que a pessoa ela não consegue encher a sua agenda. Então ela falou: Felipe, eu não consigo encher a minha agenda, o que eu faço? Calma, eu também já tive um momento que eu não tinha agenda cheia. E o que você tem que fazer? Eu já coloquei em outro vídeo aqui o nosso conceito VCL e é sobre ele que eu vou responder essa pergunta. Se você não está com a agenda cheia, provavelmente você não está fazendo o passo a passo da nossa metodologia. E o primeiro passo que você tem que dar é entender o conceito VCL: visibilidade, credibilidade e lucratividade. Se você não está com a agenda cheia, provavelmente você ainda está no primeiro passo. Você tem que trabalhar a sua visibilidade. E aí eu pergunto: o que você está fazendo para trabalhar a sua visibilidade? Você hoje conversa com pessoas, fala sobre o seu trabalho, fala sobre os seus processos, você hoje tem network, você tem alguma rede de contato, você utiliza o marketing digital a seu favor? Então, são perguntas que você tem que se fazer e depois de trabalhar a sua visibilidade, você vai aumentar a sua credibilidade e, por último passo, você vai começar a faturar mais. As pessoas vão começar a te procurar, você vai ter a agenda cada vez mais cheia, através de indicações e através de um funil de vendas muito poderoso. Agora, se você está no primeiro passo, trabalhando a sua visibilidade e não está surtindo efeito, provavelmente você está trabalhando a sua visibilidade de uma forma negativa. Imagine bem, imagine que você vai se colocar agora diante de um holofote. E nesse holofote, você tem a possibilidade de subir, de ficar muito bem na vitrine, da mesma forma que as pessoas elas podem ver e não gostar daquilo que elas estão vendo. E nisso, a sua visibilidade ela vai estar em alta, mas nesse sentido, ela vai diminuir a sua credibilidade. E não é isso que a gente quer.
Então você tem que entender muito bem como funciona e trabalhar esse conceito VCL, legal? Se você não está fazendo isso, não adianta, você não vai ter a sua agenda cheia, ela pode ficar cheia até por um determinado momento, mas você não vai ter uma constância na sua agenda. Então lembre-se, procure sempre trabalhar a sua visibilidade, para assim você aumentar a sua credibilidade e aí você poder lucrar com isso. Você tem que estar preparado, não adianta você querer ir para o holofote se você não estiver preparado. Então, saiba muito bem disso, para você assim não queimar o seu filme, legal? E isso vai levar você a ter uma agenda cada vez mais cheia, não tenha dúvidas disso, ok? Bem, uma outra pergunta muito comum que os coaches me fazem é: como que eu vou vender mais? Essa pergunta ela também está ligada muito ao conceito VCL. Mas aqui a gente vai compartilhar com vocês não só a questão de visibilidade, mas para você vender mais, você precisa conhecer as pessoas, você precisa saber os estilos comportamentais das pessoas, saber como que as pessoas elas pensam, como que elas agem. Não é todo mundo que é igual, as pessoas elas têm comportamentos muito parecidos, mas cada pessoa é única. Portanto, se você quer vender cada vez mais, você tem que conhecer mais sobre o seu cliente, conhecer mais sobre o seu avatar, saber qual que é o nicho que você vai trabalhar. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar como coach, eu queria atender todo mundo, eu queria realmente atender todos. Eu ficava com muito receio de subnichar a minha área. Eu vou te falar uma coisa, se você quer vender mais, especialize numa única área. Também não seja um coach onde você atende tudo e todos. Qual é aquilo que você mais se identifica? Qual é a área que você mais tem expertise? Qual é a área que você tem mais experiência? Provavelmente é essa área que você tem que subnichar. Porque as pessoas procuram especialistas. E se você for um especialista, pode ter certeza que as suas indicações vão aumentar muito e a procura pelo seu trabalho também. E detalhe, quanto mais as pessoas estiverem como especialista, lembra do conceito, maior vai ser a sua credibilidade e com isso, maior vai ser o valor que as pessoas vão ver em você e no seu processo. Dessa forma, o seu preço ele também sobe consideravelmente. Então, se você quer vender mais, tenha coragem, faça um subnicho dentro desse mercado, tenha coragem de explorar muito bem qual é a área que você quer trabalhar e não queira atender todo mundo. Se você quiser realmente atender todo mundo, você provavelmente não vai atender ninguém. Eu já fiz isso, sei por experiência própria e estou afirmando para você. Tenha coragem de dizer não para algumas pessoas, porque dessa forma você vai estar cada vez mais se especializando num determinado nicho. E com isso, a sua visibilidade estará cada vez maior e, consequentemente, a sua credibilidade também. Ok? Bem, uma outra pergunta aqui que me fizeram é: e se isso não funcionar, como que eu faço? Bem, se você está com essa crença limitante, provavelmente qualquer coisa que você faça não vai funcionar. Você tem que entender que você tem que ter, antes de qualquer coisa, uma autoconfiança. Sem autoconfiança, nada acontece. Preste atenção, pense bem em várias profissões, em vários negócios, em várias conversas, quando você está de frente com uma pessoa sem autoconfiança. E se você está realmente preocupado se isso vai funcionar ou não, se isso não funcionar, como que eu faço? Provavelmente você já está entrando derrotado. E eu não falo isso com relação somente à nossa metodologia, mas eu falo isso principalmente ao seu processo. Se você não acredita no poder transformador que você entrega, provavelmente você ainda não comprou aquilo que você está vendendo. E isso é um princípio fundamental. A gente só vende aquilo que a gente compra. Então, antes de você querer ajudar as outras pessoas, de você querer mudar o mundo, que tal você olhar para dentro de você, você fazer um auto-coach, você avaliar os seus resultados, os esperados com os resultados obtidos, e aí sim você poderá ter muito mais certeza, mais convicção, mais autoconfiança e vai vender muito mais. Porque você tem certeza que funciona, não é se funciona, é com certeza funciona. E se você tiver com a mentalidade favorável, positiva, trabalhando de uma forma otimista, isso vai ajudar muito a fazer realmente funcionar. Legal? Muito bom! Uma outra coisa que eu quero falar com vocês aqui é que uma pessoa ela falou que tem muitas dificuldades para bater as metas. Legal, essa pergunta é ótima. A gente está agora no começo do ano. Diga-se de passagem, 83% das pessoas que pulam ondinhas no dia 31, que determinam metas,
elas desistem das suas metas até a terceira semana de janeiro. Então, nesse exato momento, tem muita gente desistindo já das suas metas. Se você hoje está com dificuldade de bater as metas, eu quero recomendar para você que utilize sempre o conceito SMART. As suas metas, elas têm que ser, antes de qualquer coisa, elas têm que ser específicas. Se você não especificar a sua meta, vai ficar cada vez mais difícil de você mensurá-las. Além de específica, a sua meta ela tem que ser algo relevante para você, algo que realmente faça diferença na sua vida, algo que realmente faça diferença no seu objetivo. Porque se ela não for relevante, você também vai desistir dela no meio do caminho. Metas muito fáceis de serem batidas são metas, na verdade, mais sabotadoras do que metas desafiadoras. Lembre-se disso. Também você tem que colocar um prazo para a sua meta, porque afinal de contas, meta é um sonho com prazo e hora para que ele aconteça. Então, nas suas metas, você tem colocado prazo para que ela aconteça, um famoso deadline. Coloque isso. Se você coloca uma meta e não coloca data para ela, não especifica muito bem, você pode ficar também se sabotando. E aí adiando, procrastinando cada vez mais. E uma coisa muito importante, você precisa sempre avaliar o resultado esperado com o resultado obtido. Isso vai fazer com que você entre sempre num ciclo de evolução, onde você esteja evoluindo constantemente. Se você não acompanha os seus resultados, se você não tem essa métrica, vai ficar muito difícil você saber como que você está performando. E vamos combinar, tem muita gente que coloca uma meta e que fica torcendo para que essa meta aconteça, mas não faz muita coisa, até porque não tem nenhum tipo de ferramenta ou um tipo de direção para que isso aconteça. Legal? Uma última coisa, essa meta ela tem que ser atingível. Não adianta você colocar uma meta maior do que você esteja preparado para acontecer. Se você fizer isso, isso vai acabar te frustrando e, consequentemente, você vai desistir dessa meta no meio do caminho. Faz sentido para você? Então lembre-se, para trabalhar metas, coloque sempre uma meta SMART. Se você está com dificuldade de bater as suas metas, eu tenho certeza que você não está fazendo as metas dessa forma. E aí vai ficar mais difícil, porque se você não consegue mensurar isso, você vai se sabotar. Legal? Bom, muito legal. Para a gente finalizar, tem mais duas perguntas aqui que eu quero falar. Uma é que a pessoa, ela pergunta o que eu posso fazer para ter estabilidade nas minhas vendas. Eu também sei muito bem o que é isso, porque no começo da minha carreira eu não tinha uma estabilidade. Mas volto a dizer, a estabilidade ela está ligada à sua constância, ao seu desempenho e ao conceito VCL. Se você está trabalhando muito bem o conceito, o que você precisa nessa hora para você ter uma constância é trabalhar muito bem o seu network, é trabalhar o mercado digital, o marketing digital a seu favor, fazer muitos vídeos, fazer muitas palestras, fazer workshops. Existem várias formas de você aumentar a sua estabilidade. Agora, quem não é visto não é lembrado. Se você hoje não está na rede social, se você hoje não tem um network a seu favor, se você é uma pessoa que não expõe o seu produto, dificilmente as pessoas elas vão conseguir visualizar aquilo que você oferece. E aí você vai ter oscilações. Vai ter meses que você vai fechar bons processos, vai ter alguns meses que você não vai conseguir. Então, se você quer ter uma estabilidade, você tem que lembrar que o resultado ele é simplesmente consequência da sua performance, do seu desempenho. E põe uma coisa na sua cabeça, não existe fracasso, o que existe é resultado, positivo ou não. Tem muita gente que fala, Felipe, eu não consegui o resultado, então eu fracassei? Claro que não. Se você olhar a sua performance, o seu desempenho, você vai perceber que ele está proporcional ao seu resultado. Então não se desespere, foque no conceito VCL e lembre-se do seu desempenho. Performe cada vez mais, procure fazer cada vez melhor. Lembre-se, troque aqui a perfeição pela busca da excelência. A perfeição, ela vai destravar, e se ela destravar, você vai oscilar, você vai ter uma instabilidade dentro dos seus processos. Agora, se você trocar a busca da perfeição pela busca da excelência, você vai querer fazer cada vez mais, porque você vai ter a certeza que dessa forma você estará cada vez melhor. Legal? Então, troque a busca da perfeição
e comece daqui para frente a buscar a excelência. Isso vai fazer você performar cada vez mais, aumentar o seu desempenho, sem preocupar muito bem, né, se você está indo muito bem, se você não está. Você está preocupado realmente na jornada, você está preocupado em fazer. Feito é melhor do que perfeito. E isso vai te trazer constância. Se você quer ser bom em alguma coisa, você precisa ter constância. Se você não está bom ainda, provavelmente você não tem essa constância. Legal? Bem, a última pergunta que eu vou falar para vocês é com relação a já falei essa daqui, não consegue vender a agenda. A pessoa, ela disse que ela não acredita em nenhum tipo de ferramenta, ela não acredita em nenhum tipo de estratégia e ela acredita que ela está frustrada porque ela não consegue atender nenhum coach. Bem, nesse caso, realmente eu acho que você está fazendo a coisa errada, eu acho que você está na profissão errada. Se você está com essas crenças, se esses são os seus sentimentos, se você não consegue fazer isso, provavelmente você está no negócio errado. Então, pense bastante, reflita se isso daí é para você mesmo. E se sim, o que eu posso te recomendar, uma dica que eu dou para você, é para você baixar a guarda, é para você ser um pouco mais ensinável e começar a colocar em prática as ferramentas. Não necessariamente as ferramentas do coach faixa preta, mas aceite alguma metodologia, comece a modelar alguns coaches, algumas pessoas que estão tendo sucesso, porque você vai ver que isso funciona. Eu lembro que a primeira vez que eu estava numa palestra de desenvolvimento pessoal, o palestrante estava falando tantas coisas que não fazia sentido para mim, que eu não acreditava. Mas o que eu fiz? Eu falei assim, cara, eu vou botar isso em prática para provar que o palestrante está errado, para provar que isso realmente não funciona. E sabe o que aconteceu? Para minha grata surpresa, eu vi que eram ferramentas poderosas e começaram realmente a fazer sentido para mim. Então, pegue esse exemplo e coloque isso na sua vida também. Se você não acredita que isso funciona, se você não acredita que seu mercado funciona, que seu processo não funciona e que sim, esse é o seu trabalho, essa é a sua profissão, é isso que você quer trabalhar para o resto da vida, então seja ensinável, comece a colocar em prática mesmo não acreditando e aí você vai poder avaliar os resultados. Depois de feito isso, você vai poder falar se funciona ou se não funciona para você. Mas antes de colocar em prática, não cometa esse erro, porque isso é julgamento da sua cabeça. E se é julgamento, na maioria das vezes é apenas imaginação. Legal? Bem, galera, então quero deixar aqui a minha gratidão por você estar comigo até o final do vídeo. Eu tenho certeza que essas perguntas e respostas aqui vão ajudar você no seu dia a dia, vão ajudar você a faturar cada vez mais, a converter cada vez mais e a poder viver de coaching. Volto a dizer, você vender processos de coaching é apenas consequência. Você tem que trabalhar muito bem a sua performance, o seu desempenho, você tem que trabalhar o seu mindset, você tem que estar alinhado dentro desse conceito, porque não adianta você querer pular etapas e ir direto na lucratividade. Você não vai conseguir ter uma agenda lotada da noite para o dia. Isso é um trabalho. Lembre-se da lei da semeadura. Primeiro você planta, depois você colhe, mas no meio do plantar e do colher tem o regar e esperar. E é sobre isso que eu estou falando. Espere, tenha paciência e continue a sua jornada, continue a sua construção da sua vida, da sua profissão, porque isso não vai acontecer da noite para o dia. Então tenha paciência e performe. Lembre-se, quanto mais energia você colocar, maior o resultado que você vai ter. Legal? Sem constância, sem disciplina, você não vai ter o resultado esperado. Mas é isso. Beijo no seu coração, espero sinceramente que você tenha gostado aqui desse conteúdo e a gente se vê em breve com mais um vídeo Coach Faixa Preta. Forte abraço e nos vemos em breve.